A ameaça do desemprego é o que mais tira o sono do brasileiro, segundo uma pesquisa feita pelo Ibope. Com as portas das empresas se fechando cada vez mais, a saída é esquecer a profissão e procurar se dar bem em outras atividades. Vale tudo, virar motorista ou entrar para o ramo do cachorro-quente. Só em 6 regiões metropolitanas do país, o ano de 96 se encerrou com 8 milhões de pessoas trabalhando por conta própria. Mais do que os 7 milhões e 700 mil que tem carteira assinada. Tanta iniciativa assim tem um só nome: necessidade. O trabalho formal encolheu. Só em São Paulo e só nos anos 90, quase 900 mil postos de trabalho desapareceram. Dizem que a necessidade é o melhor dos mestres. E está aí a economia informal para provar isso. Quando o trabalhador perde o emprego e não consegue um outro rapidamente, muitas vezes ele tem que abrir mão de preconceitos e da carteira assinada para poder sustentar a família. É o caso do seu Elias, que durante 20 anos teve como uniforme um macacão de metalúrgico. Agora ele usa um jaleco branco. Quando perdeu o emprego em novembro passado, seu Elias soube pelos amigos que já estavam desempregados que não ia ser fácil conseguir voltar a ganhar R$ 2.500 por mês. Com o dinheiro da indenização, comprou essa perua para vender cachorro-quente. Foge dos fiscais, é verdade, mas de real em real tira líquido R$ 2.000 por mês. E quais são as desvantagens de trabalhar por conta? A desvantagem é a chuva, a concorrência. E você tem que contar um pouco com a sorte também, né? Com saúde, porque se você não tem saúde, não trabalha. Se não trabalha, não ganha. Mas o senhor acha que no seu caso o senhor não tinha outra opção? Ficar procurando emprego era besteira? Não, é exatamente. Porque ia demorar muito, eu ia ficar gastando dinheiro e eu ia ter que rebaixar salário também. Porque eu não ia conseguir um emprego com o mesmo salário que eu tinha na minha carteira. Então, para não ficar perdendo tempo, eu já parti para um negócio rápido, para não perder dinheiro também. João, administrador de empresas. Rogério, engenheiro mecânico. Diplomas à parte, os dois hoje são taxistas. 10% dos membros desta associação tem nível universitário. O preço é de táxi comum, mas o atendimento é de bacharel. Seu João, tudo que o senhor aprendeu na faculdade de administração de empresas lhe serve hoje de alguma coisa? Com certeza. Para que o senhor usa os conhecimentos? Porque o táxi é uma empresa e assim você tem que administrar. Com os gastos, né? E o próprio se lidando com as pessoas também. Muito trato. Quando o senhor resolveu mudar de profissão, teve algum inconveniente? Alguém na sua família teve preconceito? Alguém achou que o senhor estava mudando demais de vida? Como é que foi? Acho que o maior preconceito era o meu. Era quebrar esse paradigma. Depois que você consegue quebrar, normal. É uma profissão tão digna como qualquer outra. Seu Rogério, o senhor acha que ganha mais como taxista do que como engenheiro? Não. Não ganha mais, mas deve ter alguma vantagem, senão o senhor não tinha trocado de emprego. Sim, hoje eu estou mais tranquilo em relação ao meu futuro, né? Porque é um emprego que depende de mim, né? E não depende dos outros. Eu sou autônomo hoje. Senhora motorista com carro próprio acompanha idosos, crianças, jovens. O anúncio na revista é de Dona Marisa. Relações públicas, ela saiu do mercado de trabalho há 20 anos, quando nasceu sua primeira filha. Sem perspectivas de usar o diploma, ela partiu para o que faz melhor, que é dirigir. A senhora achou que voltar ao mercado de trabalho na sua profissão ia ser impossível? Com certeza, 20 anos afastada do mercado de trabalho, me vi obrigada a criar alternativas, sendo impossível retornar depois de tanto tempo parada, né? Nada disso é o emprego que você pediu a Deus, mas é melhor do que engrossar a fila do seguro-desemprego. Madalena Bonfilioli, de São Paulo. E continua o impasse na Cosipa. Neste momento, uma comissão de trabalhadores está reunida com a direção da siderúrgica para negociar a utilização dos estivadores avulsos no desembarque de carga no Porto de Santos. Cerca de 8 mil trabalhadores continuam de braços cruzados à espera de uma solução. Hoje pela manhã, houve uma nova confusão nos portões da empresa, com muito empurra-empurra. Os navios estão parados no porto da empresa para serem descarregados. Internacional traz trio misterioso invadindo uma discoteca com um tambor de gasolina, provocando tragédia no norte de Portugal. Nós já temos estas imagens. 3 homens encapuzados e armados invadiram a discoteca da cidade de Amarante, jogaram gasolina no piso e atearam fogo no prédio. 12 pessoas morreram, 13 ficaram feridas neste atentado que chocou os portugueses. Entre as vítimas fatais,
estão um comerciante francês e José Guedes, um ex-jogador de futebol. 30 pessoas estavam na discoteca Mea Culpa no momento da explosão. Os bandidos que invadiram o local não disseram uma palavra. Vários inocentes morreram nesta que pode ter sido mais uma batalha na guerra de gangues em Portugal. Céu encoberto e possibilidades de chuvas na maior parte do Brasil. Vamos agora à previsão do tempo. Uma frente fria vinda da Argentina se desloca pela região sul, trazendo nuvens e pancadas de chuva isoladas. Mínima 13, máxima 30 graus. No sudeste, o predomínio será de sol, mas haverá aumento de nebulosidade. Pode chover no Espírito Santo e Minas. Temperatura entre 17 e 29 graus. Toda a região centro-oeste está sob uma grande massa de nuvens. Chove em todos os estados. Dia quente, calor de 36 graus. Amanhã, temperatura mais baixa, 13 graus em Porto Alegre. E a mais alta, 36 graus em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Bem, vamos agora rolar a bola até a Copa do Brasil. O Corinthians se complica na derrota para o Atlético do Paraná. E o Palmeiras enche os olhos da torcida com uma chuva de gols em Fortaleza. No Morumbi, em São Paulo, o Corinthians foi fraco frente ao Atlético Paranaense. No cruzamento na área, Andrei subiu bem e abriu o placar, 1-0 para o Atlético. No segundo tempo, pressão do Corinthians. Souza chuta, a bola desvia e entra no canto. Tudo igual, 1-1. Mas a festa durou pouco. Falha da defesa corintiana. Novak domina na área e escolhe o canto. Final, 2-1 para o Atlético. Na semana que vem, em Curitiba, os paranaenses podem até perder por 1-0, que serão semifinalistas. Em Fortaleza, 55 mil pessoas lotaram o Castelão para ver o Palmeiras contra o time da casa. E o Ceará saiu na frente no belo chute de Heron, de fora da área. Mas o Palmeiras tinha Viola, que empatou num golaço. Ele mesmo fez o segundo. No segundo tempo, o Viola fez o terceiro também. Rincon continuou o show, fazendo o quarto gol. Heron diminuiu para o Ceará, fazendo 4-2. E Viola, no final, fechou fazendo 5-2, seu quarto gol no jogo. Ele é vice-artilheiro da Copa com 7 gols, um a menos que Paulo Rink. Na semana que vem, o Palmeiras só não será semifinalista se for goleado por 4 ou mais gols em pleno Parque Antártica. E hoje, em Fortaleza, o Viola era só alegria. Qual o gol mais bonito? Eu achei que foi o primeiro, né? Até mesmo pela importância do gol que nos deu ali um empate de 1-1 e desequilibrou um pouco a equipe do Ceará. Você não pode perder no próximo bloco. Vigário Geral, novo laudo adia julgamento dos PMs envolvidos na chacina. Viola afinada, o craque fala pra gente como encontrou o caminho do gol. Ao mestre com carinho, Sidney Poitier vira embaixador no Japão. Anúncio de jornal denuncia novo golpe de consórcios na praça. Vamos saber que golpe é esse, como funciona e como você pode se precaver de passar por uma situação constrangedora. E ainda temos uma reportagem especial com Carla Pérez. Até já. Finalistas em São Paulo no próximo dia 19 de setembro. E o campeão brasileiro vai disputar o Mundial em Santo Antônio, no Texas. Tem mulher participando também aí. A dona Nilza está sendo muito aplaudida. Essa aí treinou em casa, né? Treinou, eu ganhou em primeiro lugar já. Parabéns a essa turma toda da limpeza que está se esforçando aí para participar do concurso. Gente que deixa aí todas as firmas limpinhas e nesse concurso não tem jogo sujo. No passo do elefantinho, a reforma administrativa que o governo anuncia não é nem sombra do que se deve fazer para a modernização da administração pública. Reinventar é a palavra de ordem. Essa é a opinião de Fernando José. A reforma administrativa é um nome muito pomposo para um corte de pessoal e um corte de despesas. E nem é uma coisa fundamental para a modernização do país, como quer fazer crer o presidente Fernando Henrique. Talvez seja até necessário dar uma enxugada na folha de pagamento e reduzir os gastos, porque o governo, principalmente os governos estaduais, estão quebrados. Mas isso está longe de ser uma reforma administrativa.
Reforma mesmo significaria transformar a administração numa coisa mais leve, mais rápida, com melhor resposta quando fosse acionada. Alguns especialistas na matéria dizem que reinventar a administração é transformar o contribuinte em cliente e, dessa forma, fazer tudo para atendê-lo satisfatoriamente. A nossa reforma não tem nada a ver com isso, porque, principalmente, a burocracia estatal continuará lerda e pesadona. O golpe do consórcio segue fazendo vítimas. Os golpistas estão usando contas fantasmas e um número de telefone celular para tirar dinheiro de quem sonha em ter um carro zero. Tudo começa com um anúncio no jornal. Quem não sonha em comprar o seu primeiro carro? Ou mesmo quem não tem sonhos de trocar o seu carro por um modelo mais novo? Os carros populares são os mais procurados. E é justamente em cima dos sonhos dessas pessoas que verdadeiras quadrilhas estão aplicando um novo golpe na praça. Vamos saber que golpe é esse, como funciona e como você pode se precaver de passar por uma situação constrangedora. Doutor Barbosa, como é o modus operandi da quadrilha? O modus operandi consiste inicialmente em um anúncio inserido em jornais de grande circulação quanto à venda de uma cota supostamente contemplada de um consórcio. O interessado entra em contato com o vendedor e esse telefone sempre é um número de telefone celular que está acoplado a uma secretária eletrônica, um fax. O interessado é instruído a encaminhar através de fax sua documentação para aprovação de uma ficha cadastral. A ficha sempre é aprovada. Posteriormente, ele é induzido a depositar em conta corrente um valor normalmente girando entre R$ 2.500 a R$ 3.000 no máximo. Só que ele recebe essa documentação toda via fax. Quando ele se dirige à concessionária ou ao consórcio, é que ele é informado que a documentação é falsa. Como é que as pessoas devem proceder para não caírem nesse golpe? Bem, inicialmente os interessados jamais devem encaminhar documentos através de fax, em nenhuma hipótese. Segundo lugar, jamais depositar dinheiro em conta corrente o número passado através de telefone ou através de fax. E sempre checar junto à administradora do consórcio quanto à transferência, se a cota realmente é do titular que está vendendo e a idoneidade daquela administradora. Sempre carros populares, doutor? Sempre carros populares, porque os valores são relativamente baixos para veículos 0 quilômetro. Nós temos aqui, por exemplo, um levantamento dos telefones que eles mais utilizavam. Você pode ver, são diversos anúncios a nível de jornais da capital. 9943-4310, 9942-7672. Esses são os telefones celulares mais utilizados no golpe. E lendo um anúncio no jornal, a Vânia Maria resolveu comprar um Golzinho, é isso? Exatamente, um carro para poder não ficar a pé, né? E o Gol estava oferecendo umas condições fantásticas. É um consórcio contemplado que você vai dar a parte que o pessoal já pagou, que a pessoa já pagou e vai continuar pagando o consórcio normalmente. Você fala, poxa, isso nunca vai acontecer comigo, né? Infelizmente a gente cai. De São Paulo, Wagner Montes. No Internacional, você vai saber o que acontece quando os motoristas exageram na bebida. Durante a noite, vamos acompanhar uma super blitz da polícia americana. Sexta-feira, na Flórida, motoristas alcoolizados provocam acidentes e o policial Chris Wagner está em alerta. Um homem é parado sob suspeita de ter bebido além da conta. A polícia tenta tirar essas pessoas do volante antes que o pior aconteça. E ele faz um teste de equilíbrio. Duro na queda, o homem demora a se entregar. O policial avisa que vai fazer um segundo teste. Na hora da coordenação motora, ele é reprovado. O homem reclama, mas vai passar a noite na cadeia. Uma batida de carros mobiliza a polícia. O motorista bebeu muito e confessa que não viu nada. Mais um para a cadeia. Novo chamado. Um rapaz é ferido num acidente e o culpado foge do local. A vítima é levada para um hospital. Durante a madrugada, um suspeito é preso.
Chris Wagner conta que é preciso estar muito atento e agir com rigor com os que saem dos bares e colocam vidas inocentes em risco. A maioria das pessoas acha que está em perfeitas condições, mas um copo a mais pode provocar uma tragédia. Rapaz é assassinado em Curitiba poucas horas antes de prestar depoimento à polícia. Oséias Mariano Cabral estava internado no hospital porque tinha sido baleado durante uma briga de gangues. Ele ia prestar depoimento na polícia hoje à tarde, mas não conseguiu. Durante a madrugada, 4 homens invadiram o hospital e mataram Oséias com 12 facadas. Ele não tinha nenhuma passagem pela polícia, mas era suspeito pela morte do irmão de um dos integrantes da gangue rival. Agora, o que a polícia quer descobrir mesmo é o que Oséias ia contar no depoimento que ele não prestou. E atenção, se você gosta de tomar aquelas garrafinhas de suco de laranja e água de coco vendidas nos bares, carrinhos e cruzamentos, fique de olho nas marcas, hein? Uma blitz da Vigilância Sanitária de Salvador detectou a presença de corpos estranhos, insetos e fragmentos de pequenos animais, entre outras substâncias estranhas. Das 15 amostras analisadas, 12 não atendiam aos padrões de qualidade. As marcas são as seguintes: Good Suco, Laranjito, Suco Vale, Citrusuco Walt, Nutrisuco, Citrus da Terra, Laranja Mel e Top Suco. Você quer mais informação? Então fique ligado nesses destaques. Super-homem ganha estrela na calçada da fama. Nossa equipe mostra com quantos reais se faz um custo de vida. Adiado o julgamento dos 33 policiais que participaram da chacina de Vigário Geral. Antes de começar o júri, uma revelação. A arma que, de acordo com o novo laudo de balística, teria sido usada na chacina é do policial Gilson Nicolau de Araújo. Portanto, não saia daí. Nós voltamos ainda com uma reportagem especial com o artilheiro Viola. Continue com a gente. Até já. Apontados com a decisão da Justiça de adiar o julgamento dos acusados. 17 dos 33 acusados sentariam hoje no banco dos réus. No massacre de Vigário Geral, 21 favelados foram assassinados em setembro de 93. O crime aconteceu na madrugada de 30 de agosto de 1993. Policiais militares invadiram a favela e executaram vários moradores. Uma família inteira foi morta nesta casa. Depois de 1 hora, o saldo da barbaridade. 21 trabalhadores brutalmente assassinados por policiais militares. O desafio da polícia era investigar a própria polícia. Mais de 50 PMs foram acusados depois do depoimento da testemunha-chave da chacina, Ivan Custódio de Lima. Quase 4 anos depois, muitas dúvidas ainda não foram esclarecidas. Para complicar, um novo laudo de balística ficou pronto ontem à noite e foi entregue ao juiz do 2º Tribunal do Júri. Este laudo conclui que pelo menos uma arma usada na chacina, uma pistola calibre 7,65, foi apreendida com um dos policiais militares acusados. Ele está solto e se diz inocente. Um dos acusados, o PM Sérgio Cerqueira Borges, contestou a veracidade do laudo. O advogado de outros 3 policiais militares afirmou: as balas encontradas nos corpos exumados podem ter sido colocadas nos caixões para incriminar os PMs. Nos corredores do fórum, corre-corre de advogados e réus. Pouco antes de começar o júri, uma revelação. A arma que, de acordo com o novo laudo de balística, teria sido usada na chacina é do policial Gilson Nicolau de Araújo. Ele e outros 16 réus foram chamados pelo juiz José Geraldo Antônio quase 2 horas depois do horário previsto para começar o julgamento. Depois de meia hora em plenário, defesa e acusação chegaram a um acordo. Promotores e os advogados dos réus não têm dúvidas de que o laudo de balística apresentado precisa ser analisado com muito mais cuidado. O juiz José Geraldo Antônio adiou então o julgamento e deu um prazo de 5 dias para que o laudo fosse estudado. Ainda não foi marcada a data do novo júri. Do Rio de Janeiro, Elisa Nunes. Bem, vamos saber agora como é que fica esse caso que chocou a opinião pública internacional. A repórter Elisa Nunes comenta agora, ao vivo, o que vai acontecer com os acusados da chacina de Vigário Geral. Boa noite, Elisa. Boa noite. O juiz José Geraldo Antônio decidiu desmembrar o processo. No próximo dia 24, apenas o ex-policial Paulo Roberto Alvarenga vai ser julgado. O júri dos outros acusados ainda não foi marcado. Ao meu lado, um dos promotores do caso, Dr. Maurício Sayag. Dr. Maurício, um laudo de última hora
que foi feito por um instituto de criminalística de Minas Gerais. Por que toda essa confusão? Isso também causa muita surpresa para nós todos. A promotoria não sabia que esse laudo teria sido confeccionado por Minas Gerais. Vamos ter que averiguar tudo isso. Nesse laudo, o principal acusado é o ex-policial Gilson Nicolau. Ele está solto. Não existe a possibilidade dele fugir agora? Não, de forma alguma. Ele foi posto em liberdade pelo juízo e vem comparecendo regularmente a todos os atos do processo. Deverá assim continuar. Podemos também, se for o caso, pedir a sua prisão. Vai depender do exame do laudo. Agora, também foram feitas gravações durante o período que os acusados estavam presos. E nessas gravações, esse próprio Gilson Nicolau era inocentado. Há uma contradição, né, aí? Não. Esses laudos de exumação, de confrontos, de gravações, eles completam toda a prova do processo. Não há que se confundir uma coisa com a outra. Bom, por causa desse julgamento, o julgamento também da Paula Tomás foi adiado. Só deve acontecer no próximo dia 14 de maio. Do Rio de Janeiro, Elisa Nunes. Plano de saúde ou a morte nas filas dos hospitais públicos. Essa opção pode ser melhorada com a regulamentação dos planos de saúde. O governo de São Paulo já deu um primeiro passo. O comentário é de Télio de Magalhães. O governo de São Paulo resolveu meter sua colher nos planos privados de saúde. Regulamentou lei que obriga as empresas de medicina de grupo a dar cobertura para todas as doenças, tanto nos contratos novos como nos antigos. Ora bolas, ninguém gasta seu dinheiro com plano de saúde porque gosta. Hoje, o cidadão comum tem duas opções. Ou adere a um desses planos ou morre nas filas do INSS. A nova lei vai elevar os custos que serão repassados aos associados, o que tornará a assistência médica privada privilégio de poucos. O governo faria muito melhor se cumprisse o seu dever, que está lá na Constituição Federal. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas. Quando isso ocorrer, ninguém mais vai precisar dos planos de saúde. Internacional, o super-homem ganha estrela na calçada da fama. O ator Sidney Poitier chega ao Japão como embaixador. E a BMW, ou o BMW, vira no asfalto na frente das câmeras. Temos essas imagens. Tudo ia bem na exibição do novo modelo da BMW na Nova Zelândia. O alemão Klaus Heimerli, o superpiloto da fábrica, fazia malabarismos na direção para provar a agilidade do carro. De repente, Klaus faz uma barbeiragem. O motorista saiu ileso e culpou a pista pelo acidente. O astro de Hollywood, Sidney Poitier, toma posse como embaixador das Bahamas no Japão. Mr. Poitier esteve no Palácio Imperial e apresentou as credenciais ao imperador Akihito. Sidney Poitier é uma lenda viva do cinema americano. Foi o primeiro ator negro a ganhar um Oscar. Centenas de fãs saúdam o ator Christopher Reeve em Los Angeles. O eterno super-homem ganhou uma estrela na calçada da fama em Hollywood. Will, o filho do ator, foi a principal estrela da cerimônia, que contou ainda com a presença da amiga Glenn Close. Viola só não fez chover ontem em Fortaleza contra o Ceará. Foram 4 gols que deram a ele a vice-liderança da artilharia da Copa do Brasil. O repórter Antônio Petrin fez lá a marcação cerrada em cima do atacante, que, claro, está rindo à toa e também de muito bom humor. Veja só. Depois dos 4 gols marcados ontem pelo Viola na Copa do Brasil, água de coco dos justos. Quer dizer, 4 gols ontem. Você lembra na sua carreira quando você fez 4 gols no mesmo jogo, Viola? Com certeza. Eu lembro que eu ainda vestia a camisa do Corinthians, né? Foi no Pacaembu, onde que eu enfrentava o Santos, e o goleiro na época era o Príncipe, né, o filho do Rei Pelé. Viola, e se o Zagallo já convocou outros tetracampeões, como o Tafarel e o Dunga, quem sabe ele também não possa se lembrar de você, que também fez parte daquela campanha do Tetra, né? Com certeza, né, o Zagallo, que já nos conhece muito bem, por ter convivido aí mais ou menos 2 meses e meio, e o Zagallo sabe que eu sou um jogador que tem uma grande responsabilidade, principalmente humildade, e trabalhei muito, né, dentro da Copa do Mundo, e por isso que eu recebi aquele prêmio nos 15 minutos finais. Você acha então que a história do Viola na seleção brasileira não se resume só àqueles 15 minutos? De maneira alguma. O Viola sempre é um brigador,
um lutador e eu vou continuar batalhando. Eu acho que se eu não for convocado na próxima para jogar na seleção, eu acho que eu vou torcer mais ainda para meus companheiros, vou me dedicar também dentro dos meus trabalhos para que eu possa ser lembrado numa próxima. Com gols, né? Com certeza, que eu sei fazer. Carla Pérez dança e vira boneca. Os detalhes em instantes. E você vai ver também, rapaz enlouquecido de ciúme provoca tragédia em Santos. Exclusivo, você vai conhecer o filme sobre o primeiro movimento sem terra no Brasil. Poder de compra, veja o que é possível fazer com R$1. Será que o brasileiro ainda sabe quanto vale R$1? O que pode ser comprado com ele? Voltamos já já com todos esses destaques. Frango, quase 3 anos depois do lançamento da nova moeda, o brasileiro ainda vive se perguntando, hein? O que é possível comprar com R$1? 2 anos e 9 meses após a implantação do Plano Real, uma pergunta está no ar. Será que o brasileiro ainda sabe quanto vale R$1? O que pode ser comprado com ele? Enfim, o que pode fazer realmente com esta moeda que hoje vale 8 centavos a menos que o dólar? Com R$1 dá pra você comprar uns 8 pãezinhos. Dá pra comprar uma lata de óleo. Chiclete. Nada. É verdade que já se foi o tempo em que com R$1 era possível comprar 1 quilo de frango, como em 95, por exemplo. Hoje, o preço médio do produto é de R$1,50. Mas a moeda ainda vale. Se você procurar, consegue comprar algumas coisas. Nos bares com R$1 pode-se tomar 3 cafezinhos. Nos ambulantes, você consegue comer um cachorro-quente e tomar um refrigerante. Agora, o importante é saber dessa história nos supermercados. Neste aí, por exemplo, na zona norte de São Paulo, com R$1, você pode levar para casa 1 litro de leite longa-vida, ou 1 quilo de feijão, um creme dental, um todinho, um pacote de caixas de fósforo com 10 unidades, 1 quilo de hortigranjeiros, 2 pés de alface, ou então 2 polenguinhos. É claro que com R$1 você não compra muita coisa, mas é bom lembrar que no tempo da inflação, na casa dos 40% ao mês, a situação era pior. Hoje os preços estão mais estabilizados. O problema é que os salários da maioria dos trabalhadores estão defasados. Aí qualquer alteração nos preços pesa no bolso dos consumidores. De São Paulo, Célia Serafim. O teto salarial proposto pela reforma administrativa sofreu um novo baque inflacionário. Descobriu-se que 3 juízes do Supremo já ganham mais que o presidente. De teto em teto, eles vão conseguindo tirar mais dinheiro dos cofres públicos. Carlos Alberto Sardenberg explica melhor esse assunto. Quando começou essa história de reforma administrativa, um dos objetivos básicos era reduzir os salários mais altos pagos pelos governos federal, estaduais e prefeituras. O ministro da Administração, Luiz Carlos Brescia Pereira, queria fixar em R$ 8.500 o teto para todos os funcionários públicos do país, incluídos aí salários e todos os adicionais. Aí convenceram o ministro de que o teto deveria ser um pouco maior, R$ 10.800 vencimento dos juízes do Supremo Tribunal Federal. Isso porque eles não concordariam com reduções. Depois apareceu a novidade de que 3 juízes do Supremo Tribunal ganham R$ 12.700 e esse passou a ser o novo teto. Quer dizer, só na tramitação do projeto de reforma já conseguiram elevar o teto em mais de R$ 4.000, tudo isso pago com o dinheiro dos contribuintes. E por incrível que pareça, mesmo com o teto desses absurdos R$ 12.700, ainda vai ter muito funcionário público que sofrerá redução de salário. A menos, é claro, que aumentem o teto antes da votação final. Tudo considerado, parece que as chamadas elites dirigentes estão perdendo a noção das coisas. Você se lembra do caso do rapaz que teria sido obrigado por PMs a sentar dentro de um tanque de ácido? Pois bem, adivinha agora para quem está sobrando parte da culpa por toda essa história? Para o dono da oficina onde estava o tanque, Raimundo Canilha, proprietário da empresa, pode ser penalizado por armazenamento indevido de substância tóxica. Isso porque o tanque deveria ter alguma indicação de líquido corrosivo e não poderia estar destampado. Quanto aos policiais que teriam praticado a tortura até hoje, os nomes não foram sequer divulgados. Exclusivo, o filme mostra a trajetória do Sem Terra no Brasil.
Gugu Liberato mostra o que é diversão em São Paulo. Seguro Tchan, acompanhe um dia na vida de Carla Pérez. E a Carla já está aqui, sendo assediada o tempo todo. Confira esses destaques em 2 minutos. Até já. Feiçoando o seu lado de empresário e lança mais uma série de brinquedos com a marca Gugu. O lançamento acontece na Brinque, a Feira Internacional de Brinquedos. De lá, fala ao vivo o repórter Gerson de Souza. Gerson, é com você. Muito bem, Sérgio. O Gugu esteve a tarde toda, ele acabou de sair, mas a gente vai mostrar as novidades que ele está lançando aqui na Feira Internacional de Brinquedos. São 18 lançamentos só da Grow, são 9 produtos. Vou pedir para a Alessandra. Alessandra, eu quero que você me explique o que tem de novidade aqui, esse jogo, por exemplo. Super Domingo Legal, com as provas do Domingo Legal. Aqui é o Parque do Gugu. É um protótipo que vai ser o Parque do Gugu aqui em São Paulo. Aqui é o Clube do Gugu. Clube do Gugu com 10 jogos e um inédito. Aqui o gravadorzinho, o menor gravador para criançada, esse aqui, REC, né? repete, distorce a voz em grave e agudo. Grave e agudo. Aqui do outro lado agora, solta o balãozinho pra gente ver. Olha aí. Gugu balonista. Balonista. Leva o Gugu pros altos. Pros altos. Aqui pega pesado. Pega pesado, pega todas as peças. Quem pegar tudo, ganha o jogo. Tá certo. Bom, são ao todo 9 lançamentos, só da Grow, 18 ao todo. As outras empresas são a Maritel, Glaslist, Colorama. E um detalhe, os produtos do Gugu são acessíveis, além da qualidade, de 10 a 25 reais, todo mundo tem acesso. O Gugu, todo mundo sabe, é um sucesso entre a criançada. Gerson de Souza, ao vivo, de São Paulo. Valdir Soriano diz para a gravadora que não é cachorro não. Casal jovem de atores da Globo não divide mais o mesmo teto. É hora de detonar o pacotão de fofocas com Nelson Rubens. Ok, vou destilar o meu veneno. Carla Pérez, a moça do Tchan, agora dá para levar para casa também. Eu explico. Ela acertou tudo e a Carla Pérez vai virar uma boneca. Boneca para criança brincar, hein? Agora tem marmanjo sonhando em comprar a Carla Pérez, né? Para levar para casa como troféu, souvenir. Agora, se for um brinquedinho, realmente uma cópia fiel da Carla Pérez. Há quem diga que estaria namorando um diretor da Poligram. Mais uma, Valdir Soriano. Cadê o Valdir? Apareceu o Valdir Soriano. Está processando a gravadora Sony, aquela do Tiririca, por deformação da imagem do Valdir Soriano. Eu explico. A gravadora Sony está lançando agora um CD com os sucessos do Valdir Soriano. E botaram na capa, através de um trabalho de computador, uma foto alterada do Valdir Soriano. Quer dizer, tiraram as rugas, alisaram a cara do Valdir. Ele viu a fotografia e falou, tô com uma cara de múmia. Conclusão, Valdir Soriano decidiu processar a Sony e agora aguarda a indenização. A última, Fábio Assunção, você foi visto. Fábio Assunção foi visto na Noite Carioca sem a Cláudia Abreu. Terminou o namoro para valer depois de 2 anos. Aliás, a Cláudia Abreu já está namorando o Zé Henrique Fonseca, que é diretor de cinema. E o Fábio Assunção é visto em São Paulo com a filha do Gilberto Gil, a Preta Gil. Há quem diga que é namoro. Eu aumento, mas não invento. Um tornado passou por Belo Horizonte, deixando um rastro de alegria, tietagem e também arrastando multidões. Foi o Tchan que passou pela capital mineira com a energia contagiante do furacão Carla Pérez. Ô gostosa! É maravilhosa! Tô falando da loura, galera! Segurar o Tchan é fácil. Difícil é segurar os fãs dessa loura e dos outros baianos. A criança sabe o que gosta. Quando a criança gosta mesmo é de verdade. Como é que segura o Tchan dessa loura aí? Rapaz, é simples, é fácil. Só ela tem bastante humildade, dá pra segurar legal mesmo. Ok, Washington, boa sorte lá no show. E a Carla já tá aqui, sendo assediada o tempo todo. Passa negão, passa loirinha, quero ver você passar por debaixo da cordinha. Passa loirão. O grupo El Tchan está chegando para mais uma apresentação. E quando os integrantes chegarem até o estacionamento do Mina Shopping, vão encontrar aqui uma multidão realmente louca pelos integrantes do El Tchan. Todo mundo querendo ver a Carla, o Washington, o Beto Jamaica e também o Jacaré. Quem sabe cantar a música do El Tchan aí? Canta uma aí. Fazer a alegria da moçada.
doutor. Todo é muito alegre, muito simpático, mas o destaque mesmo é a Carla Pérez, que tem todas as gordurinhas no lugar certo. Quando ela se prepara para dançar, aparecem os mais diversos olhares. Tem um olhar de êxtase, um olhar de espanto, um olhar abobalhado, um guloso, um maravilhado e um compenetrado. Carla, esperava tão a sede dos mineiros que tem fama de calados, não? Bem, a gente tem que esperar a sede em todos os lugares, né? Mas, graças a Deus, as crianças estão pra frente, todo mundo cantando e dançando junto com o grupo El Chan. Garoto enlouquece por ciúme e provoca tragédia no litoral de São Paulo. A doença do próximo século. Conheça os males provocados pela diabetes. O diabético é um indivíduo que precisa ter algumas obrigações a mais durante o dia. Veja ainda o filme que mostra a história dos sem terras. Continue com a gente. De diabetes, doença que atinge 5 milhões de brasileiros. E vale uma pergunta. Você sabe o que é diabetes? Doutor, o que é a diabetes? A diabetes é uma doença que em que existe a falta de um hormônio, que é a insulina, e cujo resultado é a subida da glicose, isto é, a elevação do nível de açúcar no sangue. Doutor Simão, quais são os tipos de diabetes? Diabetes tipo 1, que ocorre predominantemente na infância, em que existe uma deficiência total desse hormônio, a insulina. Em geral são crianças muito magras, que começam a beber muita água, começam a urinar muito e podem chegar até aquilo que a gente chama até um coma diabético. E o segundo tipo, tipo 2? Tipo 2 é o que ocorre predominantemente em adultos, em pessoas mais idosas, em geral obesas, em que existe uma falta de ação da insulina. São pessoas obesas, também existe uma elevação do nível de açúcar no sangue, mas as manifestações são mais lentas, elas começam a beber muita água, urinar muito, mas isso demora mais tempo para se estabelecer. Agora, doutor, como é que a diabetes pode ser detectada? Nas crianças, é aquilo que eu falei, começa a haver um aumento da sede, um aumento do volume urinário, elas começam a urinar muito e começam a emagrecer, começam a ficar com a boca seca, se queixar, começam a ter dores pelo corpo. Né? Tudo isso obriga os seus familiares a levarem ao médico para se fazer o diagnóstico. Agora, doutor, como as pessoas devem conviver, os parentes principalmente, devem conviver com uma pessoa portadora de diabetes? Devem dar-lhes a maior atenção, porém nunca tratá-las como alguém excepcional. O diabético é um indivíduo que precisa ter algumas obrigações a mais durante o dia. Ele precisa tomar insulina na hora certa, no caso do jovem, precisa comer na hora certa, precisa fazer exercício na hora certa. Mas nada deve ser limitado a ele. A família deve tratá-lo, deve projetar a sua evolução, né, da mesma forma que qualquer indivíduo normal. Ciúme. Esse teria sido motivo de um duplo homicídio em Santos, no litoral de São Paulo. O assassino matou mãe e filha e está foragido. Brigas, brigas e mais brigas. Um casal, esta bonita moça Cláudia, 31 anos de idade, e o seu companheiro Egídio viviam brigavam, mas se separavam e voltavam. Moravam aqui
no apartamento da casa número 4 deste prédio. O epílogo da história. Ele veio novamente para cá. Ele estava novamente aqui. Estavam separados, mas ele queria a reconciliação com ela. O que aconteceu dentro dessa casa? Somente 3 crianças traumatizadas ficaram. Ele, Egídio, atirou em cima desta linda moça, Cláudia, a matando. E quem estava na casa também era sua sogra, a mãe de Cláudia, Dona Maria Terezinha, de 58 anos de idade. Ela, nesta foto, ao lado de sua filha. Ela, Dona Maria Terezinha, foi atingida também. E mãe e filha morreram. Brigavam, reatavam, coisa que acontece em muitas famílias. Infelizmente terminou em tragédia. Infelizmente. O ciúme acho que imperou nessa hora, né? Ela vivia com medo. Vivia com medo, ela e minha mãe. Eu dormia em casa Sua irmã não teve sorte no amor. O primeiro marido morreu cedo. Com ele não. O primeiro marido morreu cedo também, né? Ela era viúva. Era viúva. A desgraça da vida dela foi esse homem. Infeliz. E a família tem medo agora. Eu tô com medo porque eu vou ficar com o filho dele. Como que eu vou viver sossegada assim? Sem a minha mãe e sem a minha irmã. Os investigadores continuam diuturnamente atrás dele. Continuam e vão continuar. Até que o advogado o traga. Se o advogado conseguir trazê-lo antes, aí a gente pede a prisão temporária. Se o advogado não trazê-lo, nós vamos prendê-lo e autuá-lo em flagrante. Doutor, um crime passional, mas uma senhora morta também. É um negócio que precisa ser punido. Ele precisa e é o povo que vai julgá-lo. E eu tenho certeza que um crime duplo desse não vai ser beneficiado por ninguém. Quem tem vergonha na cara, eu acredito que deverá condená-lo. Duplo homicídio. Uma história de amor? Não. Uma história de crime. De Santos Gil Gomes. E a polícia de Santos prendeu agora há pouco Egídio Carlos Chiappetta. Ele é o acusado do duplo homicídio. Enquanto a justiça tenta punir os responsáveis pela chacina de Vigário Geral, outras novas chacinas são praticadas no Rio. Nesta madrugada, 4 homens entre 18 e 24 anos foram fuzilados em Oswaldo Cruz, subúrbio da cidade. De acordo com o delegado responsável, o crime tem todas as características de vingança, já que nada foi roubado das vítimas. Além do mais, 3 deles eram filhos de policiais. O 4º seria ladrão de carro. A violência no campo aqui no Brasil não é coisa recente, não. No começo do século, uma guerra que ficou conhecida como a Campanha do Contestado matou 20 mil trabalhadores rurais. Bem, amanhã, quando os Sem Terra estiverem reunidos em Brasília, vai ser exibido um filme sobre esse episódio trágico. Em primeira mão, você vai ver alguns trechos do filme. Uma boa noite e até amanhã. O Céu de Sombra relata o primeiro grande grito pela terra no Brasil. No período de 1912 a 1916, numa região entre os estados de Santa Catarina e Paraná, o governo, aliado a 2 empresas estrangeiras, promoveu uma verdadeira carnificina. As empresas estavam dispensando mão de obra. A atriz Cristiane Trisserri faz o papel de Maria Rosa, uma mulher mística que liderou a revolta e desapareceu. Na Guerra do Contestado, morreram 20 mil pessoas. Na época, a aviação foi usada pela primeira vez no combate aos rebelados. Para fazer o filme, o diretor Célio Grandes optou por dramatizar os poemas do livro Caraguatá, de Raquel Naveira. Naquele quarto escuro, vive Maria Rosa, a sensitiva, ave ferida e solitária. Suas visões, ora São Jorge combatendo o dragão, ora lanças, espadas, fuzis, canhões. Aos poucos foi percebendo, seus homens, outrora idealistas, de ousados lutadores, transformaram-se em brutos guerreiros. Teve a derradeira visão, o sol surgindo no horizonte, uma nuvem negra vindo do poente, cobrindo o céu de sombra. Obrigado por assistir à programação do SBT. Você vai ver hoje, 9h30 da noite,
A princesa guerreira tem que proteger um reino de uma terrível ameaça. Xena. E às 10h30, como são as mulheres que gostam de mulheres? E ainda, a medicina e os novos caminhos no combate ao câncer de útero. SBT Repórter. Não perca!